Fala galera, muito boa noite. Lucas Guidio aqui mais uma vez, já tava com saudade de fazer esse devocional para vocês. Tem 2 semanas aí que meu irmão Felipe colocaram a palavra do Senhor no coração de vocês no devocional. E hoje, graças a Deus, chegou a minha vez. Eu fico muito grato e já peço desde já você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas e que a mensagem de Deus vá muito mais adiante. Faça da sua parte também um cooperador do evangelho, daquele que é um evangelista que prega nesse mundo digital tantas coisas ruins que nós temos visto, que você vai ser um daqueles que prega coisas boas que edificam o seu próximo e edificam a você. Então, vamos soltar a vinheta, que agora nós já chega, nós tem vinheta, e vamos para a palavra. Bom, hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração para me falar é uma palavra talvez que nessa rede social, na mídia, na internet, ou às vezes até na igreja, nós vemos poucas pessoas jovens e solteiras falarem sobre isso, que é sobre a santidade na área sexual. E eu fui muito ministrado, se você viu nossos podcasts, o podcast do pastor Daniel, ele me ministrou muito no meu coração na hora que ele falou comigo que seria importante eu dar esse testemunho de vida ao qual eu estou tentando viver dia após dia, que é sobre a santidade na área sexual. Eu sou um homem solteiro, eu não nasci num lar cristão, não pratiquei os princípios cristãos desde sempre na minha vida, mas o Senhor tocou no meu coração há alguns anos, e já fazem mais de 2 anos que eu estou nessa abstinência sexual, que eu não dou um beijo na boca de uma mulher, que eu não tenho conversas paralelas, que eu estou buscando a santidade. A gente tem que lembrar que santidade não é sobre você ser perfeito. Santidade é sobre você viver separado do Senhor. Então, eu sempre ouvi muitas vezes, como você talvez sempre ouviu quando você se converteu, quando você veio para o Evangelho, ou quando a sua consciência de Evangelho começou a nascer em você, que você deveria esperar o seu casamento, que você deveria esperar a mulher, o homem certo para você. E como eu também ouvi, mas isso sinceramente entrava no ouvido e saía pelo outro. Eu falei, esse cara falar é fácil, mano. O cara é casado, ficar falando pra mim essas besteiras aí. Mas hoje você vai ouvir um jovem adulto de 32 anos falar sobre isso. Porque o Senhor ministrou no meu coração que tem pessoas que precisam ouvir sobre isso. Sobre entender que são separados do mundo. Como em Romanos 12 diz, não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Oferecer nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E para chegar onde eu quero ministrar essa palavra, eu vou contar um pouco da minha história. Eu fui uma pessoa que eu vim pelo Senhor pela dor. Eu fui usuário de cocaína por muito tempo, de maconha, de tudo quanto é droga que você pensar, eu já usei. E quando eu conheci o Senhor, sinceramente, eu não queria nem conhecer o Senhor, eu queria ser liberto da cocaína. E aí eu acabei conhecendo o Senhor, através do meu fundo do meu poço. Mas aí o Senhor, ele foi moldando dentro de mim as renúncias que eu precisava fazer. Porque uma coisa é a igreja falar que você precisa fazer, o pastor falar que você precisa fazer, outra coisa é o Senhor ministrar isso no seu coração. E conforme eu fui caminhando com o Senhor, isso foi crescendo dentro de mim. E Ele ministrou no meu coração que eu precisava deixar de usar cocaína, que eu precisava deixar de fumar, deixar de beber, de usar as drogas, de fazer tudo isso. Aí ele foi ministrando caráter, tantas coisas outras que precisavam ser feitas dentro de mim. Como ele vai ministrar ao longo da minha caminhada, tantas outras coisas. Mas eu quero compartilhar com você o dia que ele ministrou isso no meu coração, sobre a santidade na área sexual. E isso sinceramente, começou esse processo em mim há uns 7 anos, 6 anos atrás. Eu lembro que uma vez eu estava trabalhando num posto que eu trabalhava, e aí, quem já viu uma cadela no cio, na rua? E tinha uma cadela no cio, e eu olhava aquela cadela, coitada, e todos os dias um monte de cachorro perseguindo ela. E aí Deus ministrou para mim e falou, esse é você, longe do meu espírito. Você não pode ver uma mulher no cio, uma cadela no cio que você vai atrás. E aí ele me fez recordar, cara, se você já frequentou um ambiente de balada, de pegação, disso, daquilo, outro, como que funciona neste mundo. Realmente é aquilo que eu vi naquele lugar. É uma mulher se achando mais gostosa que todo mundo, e um bando de homem que não quer nada com a vida, pagando e bancando a mulher e lambendo aos pés da mulher. E a mulher querendo só ser desejada, às vezes não quer nem ficar com ninguém. Porque este mundo, na verdade, ele prega muito sobre isso, né? Quem nunca ouviu na escola quando era criança, você tem que se conhecer, você tem que tocar o seu corpo, e eu já ouvi isso na minha escola. Então, você andar na santidade na área sexual é você entender que você vai ter que andar na contramão de um mundo e do que o mundo está pregando. Mas você não vive mais para o mundo, você vive separado do mundo.
né? Então nós temos que ter essa mentalidade dentro. E aí um dia o Senhor me levou a ler um texto, que é um dos textos que eu vou começar aqui com vocês hoje, que está em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, eu vou ler do 14 ao 20. 1 Coríntios 6, do 14 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. 15. Vocês não sabem que os seus membros são do corpo de Cristo? Eu, os membros de Cristo, e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. 16. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 18. Fuga sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um preço alto. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Cara, que forte é essa palavra. Ele distingue um nível de pecado, que é o único pecado que é cometido contra o próprio corpo. E ele fala, cara, vocês não estão lembrando que o seu corpo é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. E o Senhor, que ele ministrou isso no meu coração. Porque para mim, aceitar a santidade espiritual, eu tenho que aceitar primeiro que eu sou um templo do Senhor. E reconhecer que há um prostituto, há um adúltero dentro de mim. Há uma pessoa dentro de mim, um velho homem, um velho Lucas que quer me dominar todos os dias. Eu vou falar principalmente da carnalidade da parte do homem, porque eu sou homem e entendo mais sobre isso. Nós, homens, longe de Cristo, somos movidos por aquilo que vemos. O homem é muito pela visão. Quantas das vezes eu já não olhei mulheres na rua, na academia e despi com o próprio olhar, porque a minha mentalidade estava impregnada nisso. E aí o Senhor me fez reconhecer essa debilidade dentro de mim. E isso eu reconheci porque eu olhei para trás também e eu vi vários relacionamentos que eu tive antes do Senhor, e mesmo após conhecer o Senhor, ignorando alguns conselhos que Ele me dava, quantas das vezes eu não quebrei a cara? Quantas das vezes você que está em casa não quebrou a cara nessa área por não ouvir a voz do Senhor? Você se automutilou emocionalmente porque você se envolveu com pessoas erradas. Você fugiu dos conselhos do Senhor. Você disse que fez um mêsinho de oração, mas não largava do WhatsApp e se apaixonou pela pessoa, viveu emocionalmente envolvido com essa pessoa e foi para os finalmente com essa pessoa. E aqui a Bíblia diz, cara, quando você vai para os finalmente com essa pessoa, você se torna uma só carne. Sabe o que isso é no mundo espiritual? Você se uniu espiritualmente com essa pessoa. E no mundo espiritual vocês já estão casados. Como diz o meu pastor, depois que você ouviu isso, o peso daquilo que você faz vai ser outro nível. Então preste atenção naquilo que você vai ouvir aqui diante. Se você não quer saber sobre isso, desligue e vai para outro lugar. Porque aqui vai colocar um peso, um nível a mais sobre aquilo que você vai ter que viver no Senhor. Quando você se une a uma pessoa, a um laço espiritual que se faz, você se torna uma só carne com essa sua pessoa. Todos os demônios, tudo aquilo que está atormentando essa pessoa passa para você. Porque no mundo espiritual vocês estão casados. Vamos olhar quando Deus fez Adão e vocês se tornarão uma só carne. Eles iam no cartório para se tornar uma só carne? Eles entravam na igreja para se tornar uma só carne? Lógico que não. Era o ato sexual que o Senhor estava se referindo naquele lugar. Quando você faz o ato sexual com alguém, você se torna uma só carne com essa pessoa. Ah, Lucas, então isso quer dizer que eu não tenho que casar no cartório? Tem sim, porque a palavra também diz em Romanos 13, que nós temos que respeitar as leis e as autoridades dos homens. Ah, então eu preciso casar na igreja? Provérbios 22, se eu não me engano, diz que nós os antigos, qual foram estabelecidos pelos seus antepassados. Você deve sim cumprir todo esse cronograma de casar na igreja, de casar no cartório, mas você deve entender que no mundo espiritual, o casamento é o ato sexual. Quando você faz esse ato com alguém, você está casado com essa pessoa. E eu te pergunto, você está casado com quantas pessoas? Com quantas pessoas você já não se casou na sua vida? E quantas perduraram até hoje? Estão do seu lado. Olha para a sua vida emocional nessa área de relacionamento e perceba se talvez aquilo que você carrega de traumas, de angústias, de dores, não veio muitas das vezes desses relacionamentos, desses traumas que você teve. E quando o Senhor ministrou isso no meu coração, eu tomei um posicionamento na minha vida. Eu falei, eu vou decidir me santificar na área sexual e eu vou me guardar para minha esposa. E isso já faz mais de 2 anos. É fácil? Nem um pouco. Nem um pouco. Isso que eu estou falando aqui é algo que eu vivo na pele.
Não é, como eu disse no começo, não é um pastor casado, não é alguém casado falando para você que você tem que se santificar. É alguém que vive as mesmas que você que é solteiro, que você que está buscando essa santidade, ou não está buscando, que a partir de hoje eu espero que comece a buscar. Então, o Senhor começou a ministrar algumas coisas que eu teria que fazer, algumas atitudes que eu teria que tomar, e eu quero compartilhar com você, porque eu tenho certeza que vai te ajudar nessa caminhada. Primeira coisa que o Senhor ministrou no meu coração: pega o seu Instagram, o seu Facebook, todos os contatinhos, todos os meiazinhos que você já pegou, exclui tudo. Exclui. Os olhos são o candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Pra que eu vou ficar olhando um bando de mulher que eu já fiquei, que eu não quero mais nada, que eu sei que não traz mais nada de bom pra mim? Não é nada a pessoa da mulher, mas eu sei que não são mulheres pra mim. Hoje eu estou buscando viver outro tipo de vida ao qual eu vivia quando eu conheci elas. Então não cabe mais na minha vida viver da mesma forma que eu estava. Então o Senhor ministrou, exclui tudo. Apague os seus contatinhos. E aí ele falou, muda de número. Não passa o número para ninguém. Não tenha contato no particular com mulheres. Hoje em dia eu não converso com mulher no particular. Lógico, como eu tenho os afazeres da igreja, eu tenho algumas coisas que eu tenho que fazer que são obrigatórias, digamos assim. Restaurante comunitário, lá que eu recebo ofertas, alguma coisa assim, eu tenho que conversar com mulheres. Mas eu não converso ao ponto, ao nível de eu dar intimidade para ela criar um relacionamento íntimo através do WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Eu converso o necessário. Somente o necessário. Ah, Lucas, você é grosso, você é... Cara, não é isso. Já teve pessoas que muitas vezes dentro da igreja, que eu ministrei uma palavra lá e vieram tirar dúvida comigo da palavra. Oh, como é que foi aquela palavra? Eu falei, irmã, com todo respeito, procure sua pastora, procure sua líder. Ou se você um dia a gente estiver no ambiente de igreja, todo mundo reunido, todo mundo junto, não tem problema em conversar. Mas no particular, eu não converso com mulher. Eu fui claro e tentei falar com todo o amor possível. Não é que nós somos melhor que alguém, mas é aquilo que o Senhor ministrou no meu coração e tem me ajudado muito. Então eu comecei a partir desse princípio. E aí, o que geralmente eu tentei fazer? Eu tentei parar de ser um prostituto, quando na verdade eu deveria aprender a ser um filho de Deus. Não é sobre você parar de ser algo, é você se tornar aquilo que você nasceu para ser. É isso que o Senhor ministrou no meu coração. E Ele começou a mudar os meus olhos. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando eu entendi que o princípio para mim ter um relacionamento, um casamento e viver a santidade antes disso chegar, era eu me aproximar do Senhor. E aí entra 3 princípios que são os básicos: oração, leitura da palavra e jejum. São coisas primordiais para quem diz que quer viver aos pés do Senhor, e diz que quer morar no céu. Então isso me ajudou muito, e eu tenho uma prática, uma rotina espiritual todos os dias. Porque eu entendi que o velho homem, o velho Lucas, ele está só adormecido dentro de mim. Se eu não continuar a alimentar o novo todos os dias, não vai ter como o novo continuar sendo novo, porque o velho vai me dominar. Então você deve estabelecer princípios disso: oração, leitura da palavra e jejum. E praticar principalmente aquilo que você está aprendendo com o Senhor. E o Senhor começou a ministrar isso no meu coração, e eu comecei a fazer essas coisas. E aí Ele começou a ministrar agora princípios que eu teria que ter e que eu teria que ver também agora na minha futura esposa, num relacionamento futuro que ele acrescentaria na minha vida. E eu orei por muito tempo também que se Ele quisesse que eu ficasse solteiro, eu ia ficar solteiro. Como eu estou hoje assim, e não é porque Ele tinha oportunidade, é porque eu entendi que não era o tempo do Senhor. Porque antes de eu querer ser um com alguém, eu tenho que aprender a ser um com o Senhor. Antes de você estabelecer qualquer aliança matrimonial, estabeleça a sua aliança com o Eterno. Estabeleça a sua aliança com o seu Pai. Porque Ele começou a ministrar no meu coração, que diz que o marido e o pai que eu vou ser, será a consequência do filho que eu me tornei. Então, se eu não sei guardar o meu corpo como o templo do Espírito Santo e me mover como filho de Deus, eu não vou saber ser um bom marido, eu não vou saber ser um bom pai, eu não vou saber ser nada na terra. Vou ser só mais um. Eu não vou ser aquele que vai deixar um legado nas pessoas de algo bom, porque nada de bom vem do Lucas, só do Senhor. Então ele começou a me mover e me ensinar. Primeiro, eu tenho que ser um sacerdote. Eu tenho que aprender primeiro, antes de querer casar, qual é a função do marido no lar. Você sabe o que ele deve fazer, você homem, você mulher, sabe o que é a função da mulher?
Então, você teve que começar a estudar sobre isso. E eu preparei vários textos aqui que falam sobre isso, mas o senhor me falou que eu não vou ler isso daqui não agora. Porque se você quiser aprofundar sobre esse assunto e viver isso, você deve buscar isso por você mesmo. Busque você esse texto. Busque na Bíblia qual que é a função de um marido no lar. Busque na Bíblia qual que é a função da esposa no lar. E aí você deve começar a procurar uma mulher, você é homem, e você é mulher, um homem, segundo o princípio e padrão bíblico que estão escritos aqui. Por exemplo, eu vou falar de mim, homem. Se eu não me engano, acho que é em Efésios, fala que os homens devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E aí Deus um dia olhou para mim e falou: filho, sabe o que você deve ver na sua esposa? Eu falei: o que, Senhor? Ele falou: a igreja de Cristo. Porque só quando você olhar para uma mulher e você ver a minha igreja se mover na vida dela, e você olhar e observar a minha paternidade impressa nela, você observar e olhar ela primeiro se movendo como filha minha na terra, vai ser um amor totalmente diferente do que os outros que você teve. Vai ser algo que vai nascer a partir de mim. Vai nascer a partir dos princípios que eu coloquei no seu coração. Os princípios bíblicos, dos padrões que eu estou te ensinando. Não é conforme o mundo. Porque quantas das vezes eu só não me movi porque eu olhei uma bunda bonita? Quantas vezes eu não me movi porque eu olhei um rostinho bonito? Só que isso não perdura. Isso, na verdade, é a coisa mais passageira e mais vã que alguém pode querer numa pessoa. Não é que isso não deve estar no padrão que você busca. Lógico que você deve buscar. Nós temos as 3 áreas que devem ser compatíveis. Você deve te atrair fisicamente. Seus hormônios têm que falar vontade de dar uns pega nessa menina. Tem que ter isso, sim. Mas você também deve entender se ela está vivendo o propósito que Deus tem para ela. Observar como ela trata o pai, como ela trata a mãe dela, como ela trata o próximo, como ela se move como filho de Deus. E olhar também se os propósitos de vocês se unem. Por exemplo, Deus tem um propósito de já e ser um missionário. E eu vou casar com uma mulher que ela quer ser médica e ficar aqui parada em Rondonópolis. O sonho dela é esse. O propósito de vida dela é esse. Como que isso vai dar certo? Então você deve primeiro conhecer o seu propósito no Senhor e apresentar para as pessoas: o propósito que o Senhor tem para mim é esse. Será que cabe a gente nesse propósito junto? Porque quando você se unir com uma pessoa, vocês não vão ser um casal que se apaixonou e casou, decidiu casar. Vocês vão ser 2 filhos do Senhor que decidiram entrar num lugar e se moverem em uma só carne para fazer um propósito eterno da vida de vocês. O casamento é muito mais além do que o alvará para você fazer sexo. Porque muitas das vezes as pessoas buscam só isso. Né? Muitas das vezes eu já não vi pessoas e a própria igreja pecar em relação a isso. Agora você tem que casar. Porque talvez nós temos no nosso inconsciente que eu casando eu elimino o maior pecado de todos. E aí fica mais fácil de eu ficar crente. Tá lascado. Quando você se casar, eu nunca fui casado no papel nem nada, mas eu já morei junto. Eu sei a dificuldade. A gente tem que parar de romantizar isso. Parar de assistir Sessão da Tarde, Lago Azul. É 2 pessoas imperfeitas, 2 pessoas com criações diferentes, com modos diferentes. Não vai ser fácil, não vai ser mamão com açúcar, vai ser difícil. Vão ser 2 pessoas que vão ter as suas diferenças, vão ter suas batalhas, suas crises. Mas se forem 2 pessoas que amam o Senhor, assim, as coisas, eu tenho certeza, meu irmão, que vai ser muito mais fácil. Quando a palavra diz sobre amar, aí eu me lembro sobre 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. Cara, e aquele amor que está descrito ali, não é um amor fácil de ter, não. Eu, sinceramente, acho que eu nunca senti aquele amor por uma pessoa, né? No relacionamento que eu tive. E aí, um dia, Deus me disse logo para mim: sabe por que você nunca teve esse amor, Lucas? Porque o amor que você tinha era um amor de meritocracia. Era sentimental, ele vinha da sua alma. O amor que eu quero que você tenha está em Gálatas 5, quando fala do fruto do Espírito Santo. O amor que Deus quer que eu e você tenhamos pelo nosso cônjuge não é um amor que ele planta e ele colhe, mas é um amor que é uma extensão daquilo que Jesus fez por nós na terra. É esse amor que o Senhor espera das pessoas que se uniram, como espera também com o meu próximo, com todos os outros. Mas hoje, como específico, eu estou falando sobre casamento, sobre isso. Então, quando o Senhor ministrou isso no meu coração, eu falei: cara, amor não é um sentimento. Amor é o fruto do Espírito, que deve nascer a partir de mim. Porque pensa, se eu amo a minha esposa e eu começo a dar várias qualidades que ela tem para justificar o amor que ela tem, que eu tenho por ela, o dia que essas qualidades se afogarem no meio dos defeitos dela, eu vou começar a odiar ela por causa dos defeitos dela. Não vou amar ela,
mesmo incondicionalmente, quando os defeitos dela aparecer. O Senhor Jesus nos amou, que nos ama, é um amor incondicional, não impõe condições. É esse o amor que Cristo espera que nós homens tenhamos pelas nossas mulheres. Ah, eu falo, não é só morrer. Cara, é escolher padecer pela igreja. Cristo escolheu padecer pela igreja. Cristo renunciou muitas coisas pela igreja. Cristo escolheu perdoar a igreja, mesmo ela não merecendo. Nós homens, nós somos responsáveis por cuidar das emoções da nossa mulher. Você, homem, a palavra diz que você tem que reconhecer a mulher como um sexo frágil, como o vaso mais frágil. Amar ela incondicionalmente. Então tem princípios que nós devemos entender. Por que para casar se você não é nem um sacerdote? Por que você está procurando casar se você não é uma mulher sábia, que está aqui no Provérbios 31, que edifica o lar? Se você não sabe o que é ser submissa. Lembrando que ser submissa, né, não é o homem mandar em você. Primeira coisa, para você ser submissa, você tem que escolher um homem que está primeiro submisso ao Senhor. A palavra diz que o homem é o cabeça da mulher, mas também diz que o cabeça do homem é Cristo. Se você escolher um homem qual a cabeça dele não é Cristo, vai ficar muito mais difícil você submeter. Fica impossível você submeter. Provavelmente vai ser um machista autoritário que vai achar que submissão é mandar em você. Submissa é você entender a missão ao qual o Senhor colocou o seu marido e você auxiliar ele nessa missão. Quando Deus fez a Eva, ele falou para Adão, falou assim, ó, não é bom que o homem esteja só, eu falei uma auxiliadora que lhe corresponda, alguém para auxiliar, não é alguém para caminhar do lado um do outro, não é questão que é um melhor que o outro pior que o outro, vocês vão ter papéis e funções diferentes, simples. Nós devemos escolher isso, sabiamente, porque como eu falei para vocês já que eu sou ex-usuário de droga, cara, eu tenho um temor no meu coração nessa área, porque eu sei que é um passo errado que eu puder mover nessa área, cara, pode gerar minha queda e eu posso voltar ao meu fundo do meu poço assim muito rápido. Como já aconteceu comigo. Então são princípios que nós devemos ter antes de buscar alguma pessoa. Né? Então, o que eu quero deixar de base principal para isso é homem e mulher. Aprendam primeiro a ser filho. Aprendam a ser filho. Aprendam a ter relacionamento, intimidade com o Pai. Isso vale mais que qualquer outra coisa. Se você aprendeu a ser filho do Senhor e filho do Senhor, você não vai saber se é a mulher que o Senhor quer que você seja. E você não vai saber se é o marido que o Senhor quer que você seja. Estabeleça princípios cristãos. Viva essa santidade. Busque isso. Entenda, cara, nós somos templos do Espírito Santo. Não se conforme com este mundo. Cuide do seu templo, cuide do seu corpo. Valorize isso. Como o pastor Daniel disse, Deus não está atrás de perfeição, Deus está atrás de santidade. Se você caiu, se você errou, se você pecou, cara, peça perdão, se arrependa, mas não continue na prática. Eu gosto sempre de falar que existem dois pecadores na face da terra. É o pecador que ele peca e um abismo chama outro abismo. Ele vai para longe da cruz de Cristo. Esse pecador peca e vai parar no inferno, porque ele saiu de perto do único que podia santificar ele e aprimorar ele, fazer a boa obra ser completa dentro dele. E tem o outro pecador. Qual que é o outro pecador? É aquele que ele peca, mas ele continua aos pés da cruz. Ele fala, Senhor, eu pequei, eu errei, me perdoa. Me ajuda a produzir frutos de dentro. Isso é sobre você assumir quem você é aos pés do Senhor. O Senhor está pronto para te dar o que Ele tem para você. A questão é que Ele está preparando você. Não é sobre se o Senhor vai trazer algo e fazer algo na minha vida. É sobre eu estar pronto para receber aquilo que o Senhor já tem para mim. Então essa palavra aqui é para você, cara. Deus tem o melhor para você. Só que você está disposto a esperar pelo melhor dele? Ou para você qualquer um serve? Possa ter um rostinho bonito, falar algumas palavrinhas, estar dentro da igreja. Quais são os princípios que você tem estabelecido nessa sua área? Na área sentimental, na área da santidade sexual. Entenda que o mundo vai chamar você de louco. Como muitas vezes eu fui chamado. Como sou chamado muitas vezes até hoje. Mas o mundo não pode entender aquilo que o Senhor revela só para quem é seu discípulo. Quando Jesus contava as parábolas, ele falava, por que você fala por meio de parábolas? Porque eles ouvindo não entendem, vendo não enxergam. Mas para vocês é dado de conhecer. Os pequeninos, aqueles que estão próximos. Quando você se aproxima do Senhor, o Senhor ministra essa palavra no seu coração, não tem como você ser mais o mesmo. Então, o que eu convido para você é fazer isso.
Pega tudo isso que eu falei e julgue as profecias. Julgue essa palavra, entre no seu secreto e o Santo te convença. Eu não posso te convencer, nem quero te convencer de você viver essa santidade. Mas meu convite para você é: entre no teu quarto, feche a tua porta e fale com seu pai em secreto. E perceba aquilo que ele tem para você. Que você possa, todos os dias, viver essa santidade e buscar ela com todas as forças. Porque eu tenho certeza que o Senhor tem alguém preparado, tem o melhor para você. Deus abençoe. Compartilhe essa palavra. Se falou com você, curte, comenta. Tamo junto. Amo vocês.